E não é de qualquer maneira que a presença de Deus pode ser atraída. Agora, quando houve todo esse preparo, todo esse temor, agora eles conseguiram. E o texto fala, irmãos, que a cada 6 passos dos levitas, eles paravam e sacrificavam o animal. Mais 6 passos, eles paravam e sacrificavam o animal. Tamanho era o temor. Mas sabe, chegaram em Jerusalém, a festa foi grande. Quando a arca foi colocada lá, debaixo daquela lona, escoradas com paus, mas ali, sabe, queridos, Davi, eu não encontro na Bíblia um adorador como Davi. Eu tenho comigo que talvez seja por isso que ele foi chamado moço segundo o coração de Deus. Eu acho, irmãos, que Deus, ele entrou, ele prescrutou no íntimo de Davi e revelou mistérios. Sabe, no tabernáculo de Moisés, a arca ficava separada, tinha um véu que separava os homens, o povo, de desfrutar da glória de Deus. Parece que Davi entendeu que aquele véu não agradava a Deus. Deus não queria que o povo ficasse de longe, mas que o povo realmente visse a glória, envolvesse com a glória. E como o tabernáculo de Davi não tinha separação, não havia divisão agora para o povo contemplar a glória de Deus. Por todo o tempo que Davi reinou, 24 horas por dia, havia levitas dentro daquele tabernáculo, louvando, adorando, sacrificando, e o povo poderia contemplar. Davi lá no seu palácio de madrugada, de repente ele acordava, quando ele saía no terraço, por baixo assim ele via os pés dos levitas dançando, glorificando e adorando o nome de Deus. Parece que Davi entendeu o que realmente, irmãos, era ver aquela chama azul que subia ali, simbolizando a glória e a presença de Deus, e o povo desfrutava disso. Você sabe por que Deus te salvou? Eu vou te dizer, para que você fosse um adorador, e não é um adorador qualquer, alguém que adora em espírito e em verdade, verdadeiros adoradores. Abaixa sua cabeça, feche os seus olhos, fale com Deus aí, diga: Jesus, me faz ser este verdadeiro adorador, me faz ser, Jesus, alguém que tem esse quebrantamento na alma. Nós vivemos aí, irmãos, em uma era em que nós ouvimos muito isso. Geração de adoradores, adoração profética, adoração extravagante. Mas que tipo de adoração, que tipo de adorador busca esse Deus? Se Deus me salvou, se Deus me salvou para que nós tornássemos adoradores, a questão que se levanta é esta: eu já me tornei um deles? Eu já me tornei um adorador? Afinal de contas, o que é adorar? Ei, adorar é você ser e estar sensível à voz e ao toque do Espírito Santo. É você, saber, entender, compreender, pressentir a vontade de Deus, o que não é uma coisa tão simples assim. Eu me lembro de uma palavra que nunca mais esqueci, pastor Colendo ensinando, e ele começou a ilustrar acerca da vontade de Deus. Ele falou que a vontade de Deus, irmãos, é uma linha muito frágil, está amarrada nos nossos braços, e a outra ponta na mão de Deus. E se não estivermos em sintonia com Deus,
nós vamos em outra direção e essa linha vai se arrebentar. Para entendermos a vontade de Deus, é necessário sensibilidade, quebrantamento, porque aí nós vamos entender qual é o centro da vontade de Deus. E veja, irmãos, adorar é cultuar com temor, é ter um temor no coração. Mas o que é temor? É medo? Sim e não. Não é ter medo de Deus, mas é ter medo de perder a presença e o cuidado de Deus na nossa vida. É ter essa preocupação, irmãos, de que esse sentimento nunca venha sair da nossa vida. Quer ver novamente? Eu vou dar 2 exemplos, o primeiro e o segundo. E aqui, irmãos, é 2 frases da Bíblia que eu acho que uma é a mais triste. É uma das frases, é um pedaço de versículo mais triste que eu vejo na palavra de Deus. Em contrapartida, eu vejo a outra, assim, a coisa mais linda que eu encontro na palavra de Deus. Primeiro, Sansão. Sansão, um moço eleito, escolhido de Deus, que Deus o dotou de uma força sobrenatural devido ao enchimento do teu espírito, e todos nós conhecemos a história de Sansão. Mas Sansão foi alguém que começou a brincar de pecar, foi alguém que começou a brincar de se amarrar, foi alguém que brincou com aquilo que era sagrado. Ele começou a brincar com a sua vocação. E o perigo, irmãos, é que realmente cada vez que ele errava, Deus usava. Ele parece que acostumou com isso. E teve uma certa vez em que ele estava ali no seu aposento e de repente alguém gritou assim: Sansão, aí vem os filisteus. E Sansão bate no peito: deixa comigo que mais uma vez eu vou arrasar com eles. E aí vem aquilo que eu chamo do versículo mais triste contido na palavra de Deus. E a Bíblia complementa assim: ele não sabia que o Espírito Santo havia saído da sua vida. Tem coisa mais triste disso? Tem derrota maior na vida de um ser humano do que de repente ele perder essa graça do Espírito Santo sair da sua vida? Em contrapartida, eu olho para Davi, e que da mesma forma errou feio. E de repente, irmãos, ele teve uma sensibilidade, caiu a sua ficha, quando ele tinha desagradado, aborrecido a Deus, e ele vai para a oração, e a oração de Davi, irmãos, é aquilo que eu acho lindo e maravilhoso: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me a alegria da salvação. Sabe, querido, Davi que dizer: Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim, o Senhor pode tirar o reino, o Senhor pode tirar o trono, o Senhor tira a coroa, o cetro, mas jamais tire de mim o teu Espírito Santo. Eu não quero perder essa satisfação, essa certeza, essa convicção. Aleluia, Jesus. A Bíblia, queridos, é farta assim de exemplos de adoradores. Eu olho para a vida de Abraão, por exemplo, e tudo começou, irmão, na vida de Abraão, um momento difícil na vida de Abraão, exatamente com a sua adoração. Veja, irmãos, que Deus chega e dá uma missão terrível para aquele homem. Abraão, sim, Senhor, você é um adorador? Sou. Mas você é um verdadeiro adorador, Abraão? O Senhor sabe que eu sou Deus. Então eu quero te pedir um sacrifício. Eu quero que você sacrifique para mim o teu